Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ler aqui um trecho desse livro aqui do Arli, que eu já li para vocês em outros vídeos, que eu já comentei sobre ele em outros vídeos. E o nome desse livro é Somos Mais Interessantes do que Imaginamos. E a parte, o trecho, né, que eu vou ler para vocês, se chama Existência e Consciência. Muitas vezes passamos anos de nossas vidas nos amargurando com coisas que fizemos e ou com coisas que deixamos de fazer. Perda de tempo e de energia. O equivocado conceito de que somos sempre a mesma coisa não leva em conta o fato de que estamos cada um em um ritmo único, em constante expansão de consciência e que, portanto, com a consciência de hoje, dificilmente repetiríamos algo que fizemos, segundo a consciência de ontem. Assim, se a consciência mudou, ou ela só muda e ela só muda para melhor, aquela pessoa que fez ou deixou de fazer algo no passado não existe mais. Aceitemos ou não, a expansão da consciência é resultado inevitável da existência. Um sinal precioso da expansão da própria consciência é a percepção de que, num determinado momento no passado, agimos de forma não saudável e que hoje não agiríamos mais daquela forma. O resultado dessa percepção jamais poderá ser o sentimento de culpa. Ninguém pode se penalizar por falta de percepção. Quem não vê, pensa que vê, e não sabe o que está fazendo. Até Jesus crucificado disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Toda ação não saudável tem um custo, um preço e traz desconforto. Muitas vezes, esta é a alavanca para a mudança de percepção e da consciência. Mais tarde, muita gente percebeu o que fez e viu como não saudável a contribuição para a crucificação. Caiu a ficha, a consciência expandiu. Por esta razão, devemos evitar quaisquer julgamentos e contratos sem cláusula de rescisão, escritos ou não, com comportamentos presos a dogmas, preceitos, conceitos, etc., sob pena de, acorrentados a eles, não vivermos a dinâmica, sempre nova, da nossa consciência que é viva e evolutiva. O perfeito entendimento de que a percepção está em constante expansão produz uma consciência sempre tranquila. A consciência só expande. Somos sempre melhores. Muitas vezes, devido ao nosso apego ao passado, às memórias, aos nossos erros, a gente não percebe o como a gente tem microevoluções a cada dia, tanto a gente quanto os outros. A gente não percebe que a gente vai expandindo a consciência de pouco a pouco, vai evoluindo, os nossos gostos vão mudando, a nossa visão sobre as coisas vão mudando, as nossas crenças vão mudando, ou como a nossa consciência vai expandindo ao longo do tempo. E aí, muitas vezes a gente olha para uma coisa que a gente fez no passado e por causa da nossa consciência diferente hoje, a gente percebe que aquilo foi um equívoco. Só que assim como fala, por exemplo, no trecho ali que eu li para vocês, que o Arli escreveu, a gente só cometeu alguns certos equívocos porque a gente não tinha essa percepção. Como ele diz ali, quem, quem não vê não percebe que não vê. Só vai perceber depois, quando cai a ficha. Então, no momento agora, por exemplo, nesse momento, hoje, a gente está cometendo inúmeros equívocos que a gente só vai perceber lá no futuro. Mas esses equívocos vão ser importantes, esses erros, essas tentativas e falhas vão ser importantes para que a gente consiga ter a consciência posterior, o aprendizado, a lição. Então, muitas vezes, a gente fica numa postura de resistência ao presente, às mudanças, e a gente fica apegado ao passado. E a gente olha para a pessoa que a gente foi ontem, os gostos que a gente teve ontem, as relações que a gente teve ontem, e a gente fica preso àquilo. E a gente não percebe que a pessoa que nós éramos no passado
Já não é a mesma pessoa que nós somos hoje, que nós tivemos aprendizados, que nós tivemos expansão de consciência, que as nossas crenças, a nossa visão de vida mudou muito. E se a gente tivesse a possibilidade de olhar a gente de fora como espectador, como uma testemunha, a gente ia perceber como a cada dia a gente tem alguma evolução, uma microevolução, um microaprendizado, e que todos esses microaprendizados vão culminar numa expansão de consciência, que ao longo do tempo, daqui a alguns anos, a gente vai olhar para trás e a gente vai perceber o como a gente evoluiu. Se vocês pegarem, por exemplo, uma foto de vocês antiga, um vídeo antigo de vocês, ou mesmo lembrar na memória de vocês uma situação que aconteceu no passado, vocês vão perceber que as coisas que você fazia antigamente não são as mesmas que você faz agora. Que a pessoa que você era no passado não é a mesma que você é hoje. Se eu pegar, por exemplo, vídeos meus de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, hoje eu já percebo muitas mudanças em comportamento, na forma de me expressar, nas ideias que eu acreditava e que hoje eu não mais acredito, nas coisas que faziam sentido para mim que hoje já não fazem. A gente vive muitos ciclos de vida, né? Não é verdade? Então, nesse determinado ciclo que a gente está vivendo, a gente tem uma série de aprendizados. As pessoas que pertencem a esse momento que a gente está vivendo vão ser diferentes num ciclo posterior, no momento posterior. Então, por exemplo, às vezes a gente tem lá 30 anos. E aí, com 30 anos, a gente tem uma gama de experiências, uma gama de aprendizados, que com 31 não vão ser os mesmos. A gente vai ter algumas relações com 30 que com 31 as pessoas já não vão mais estar ali, ou as dinâmicas dessas relações vão mudar. As relações já não vão ser as mesmas. E por causa da nossa resistência ao presente, a essas mudanças, a essas evoluções, a gente muitas vezes não percebe. Ou como que as pessoas que estão em volta da gente, pessoas que muitas vezes a gente conhece há anos, elas também mudaram. Então, às vezes, você tem ali um amigo que você conhece há anos, ou um familiar ao qual você convive muitos anos, e às vezes, para a sua visão limitada, míope ali, sem muita percepção, sem muita empatia com o outro, a gente pensa que aquela pessoa não mudou nada, né? Que aquela pessoa continua a mesma. Mas não é verdade. Se a gente tivesse a possibilidade de, durante esse período que a gente esteve com a pessoa, se a gente tivesse a possibilidade de ficar muitos anos sem ver aquela pessoa, ao revê-la, a gente já percebeu como essa pessoa mudou. Que é o que muitas vezes acontece na nossa vida, não é? Às vezes a gente viu uma pessoa 5 anos atrás, hoje a gente vai ver aquela pessoa de novo na rua, a gente vai conversar com aquela pessoa. E muito do que a gente conhecia naquela pessoa mudou. Às vezes as coisas que a gente pensava sobre aquela pessoa também muda. A nossa percepção sobre a pessoa também muda. Então, a gente sempre está se modificando. E muitas vezes pela nossa falta de presença, de alerta, às vezes por um automatismo, viver a vida ali de forma mecânica, pelo dia a dia que é corrido, a gente não percebe a mudança que as nossas relações vão tendo, a mudança que a gente vai tendo, que as pessoas vão tendo interiormente, as ideias, os valores que vão florescendo em todos nós dia após dia. A gente não percebe. E a gente vai tratando as pessoas como já dadas, como coisas mortas, né? Como coisas concretizadas ali, como se as pessoas fossem uma escultura e que não se modificassem. Mas na verdade, todos nós, sem exceção, estamos em constante mudança, constante evolução. Nós estamos o tempo todo tendo lições, aprendizado, microevoluções, e que essas evoluções ao longo do tempo vão nos trazer mais consciência, mais aprendizado. Mesmo que pra gente não pareça que outra pessoa esteja evoluindo, mesmo que pra gente mesma a gente pareça que não está evoluindo, a gente evolui. E no futuro, provavelmente, a gente vai perceber essa evolução. Mas para que a gente consiga perceber essa evolução, mais para frente, a gente vai precisar não ter resistência ao momento presente, às mudanças. A gente vai precisar se desapegar do passado, a imagem que a gente criou sobre a gente mesmo no passado, a imagem que a gente criou e se apegou sobre as pessoas no passado. A gente vai precisar modificar também essas visões, modificar também essas percepções, porque essas coisas também mudam, as pessoas também mudam, as situações se modificam, os aprendizados são diferentes, as relações são dinâmicas, mudam o tempo todo.
Mas para a gente conseguir perceber isso, a gente precisa ter esse olhar fresco perante o presente. A gente precisa se desapegar do passado. Porque se a gente fica ali sempre prendendo alguém, encarcerando alguém na pessoa que ela foi no passado, a gente nunca vai se relacionar com a pessoa de verdade ali no presente. A gente vai estar se relacionando com uma ideia que a gente criou há muito tempo atrás. E a gente não vai perceber a profundidade da mudança daquela pessoa. Quando a pessoa falar uma ideia dela, a gente vai estar sempre remetendo a que ela foi no passado. E a gente vai falar, não, peraí, você não pensa assim. Você não é assim, você é daquele jeito. E a gente não percebe que a gente pode mudar, que a gente pode se modificar. A gente pode mudar de opinião. As pessoas podem mudar de opinião. Uma coisa que eu acreditava até ontem, eu posso mudar de opinião hoje. Ainda bem. Então, para a gente poder perceber essas mudanças no agora, perceber que nós podemos mudar de opinião, por exemplo, que aquilo que eu pensava antes, eu posso não pensar mais hoje, porque eu evoluí, eu expandi a consciência, eu aprendi algo novo, eu me modifiquei, eu tive uma microevolução que seja. Para eu conseguir perceber isso, eu preciso estar ali constantemente fazendo uma faxina interna dentro de mim, para que eu consiga sempre ter esse olhar fresco perante o presente. E o que vai trazer essa faxina interior, muitas vezes, é o autoconhecimento, é a terapia, é a meditação, que vai ajudando a gente a ter um olhar fresco para o presente, a não ficar apegado às nossas memórias, aos nossos pensamentos, às ideias pré-concebidas que a gente tem, ideias que a gente criou muitos anos atrás sobre alguém que ainda hoje a gente carrega, que já não servem mais. Coisas que a gente fazia ontem e que hoje já não servem mais. Coisas que a gente não queria fazer antigamente, mas que hoje a gente sente vontade de fazer. Senão a gente fica preso naquela armadura, né? Não, eu não posso ser assim. Se eu falei tal coisa, eu não posso mudar de opinião. Se eu tinha tal ideia, eu não posso mudar. Não, porque as pessoas esperam que eu seja assim. E sim, as pessoas, a gente vai, como a gente não tem essa atenção ao presente, a gente vai esperar que as pessoas tenham sempre o mesmo comportamento. Mas isso é porque a gente está apegado à nossa própria mente, às nossas memórias. Se a gente tivesse atenção ao presente, presença, a gente ia perceber que as pessoas têm atitudes diferentes, que as coisas acontecem de forma diferente, que todo dia não é igual ao outro, ele pode ser semelhante em algumas coisas, mas que não é o mesmo, que as coisas se modificam. E as pessoas podem sim esperar coisas antigas da gente, mas a gente não necessariamente precisa ficar preso a quem a gente foi no passado, ao que a gente disse no passado, a opiniões que a gente tinha antigamente, a posturas que a gente tinha antigamente, a crenças que nós tínhamos antigamente. A gente pode modificar, a gente pode evoluir, expandir a consciência. Então, para a gente poder enxergar essa constante evolução e mudança na nossa própria vida e na vida em volta da gente, na vida das outras pessoas, a gente vai precisar ter um olhar fresco para o presente. A gente vai precisar abrir um pouco mais a nossa cabeça, sair da postura de resistência, ter uma postura mais flexível perante a vida, ter um olhar fresco, sabe? Aquele olhar de criança, de inocência, de braços abertos à vida, para que a gente consiga perceber as mudanças, para a gente não olhar sempre para a vida através de nossas memórias, através de crenças passadas, de situações passadas que aconteceram. A gente precisa olhar para o presente, vendo o presente. Olhar para as pessoas, vendo o que elas são no momento. Olhar para as relações, percebendo as necessidades que aquelas relações têm naquele momento. E não naquilo que o outro fez no passado. Não aquilo que eu pensei no passado. Não aquilo que a relação era no passado. Sempre se renovando. Sempre em constante mudança. Abraçando essas mudanças também. Saindo dessa postura de resistência, de engessamento da vida, para que ela sempre seja constantemente nova, para que ela sempre se renove, para que a nossa visão também se renove, para que a gente possa estar aberto ao aprendizado. A gente tem sempre a oportunidade de, numa lição, aprender ou ficar ali com a cabeça fechada, querendo repetir os mesmos padrões.
Mas se a gente está aberto ao presente, aberto às mudanças, com uma postura flexível, quando aquela lição vir, aquele aprendizado vir, a gente vai ter esse olhar fresco para o presente, para a gente conseguir perceber o que a gente precisa modificar, o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa aprender, e a gente vai conseguir resgatar aquela lição, sem precisar ficar passando por aquela situação dia após dia, uma vez após outra, de forma repetida, porque a gente não tem essa abertura à vida, essa abertura ao momento presente. Assim, pessoal, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha tocado o coração de vocês e que tenha feito sentido para algumas pessoas. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui.